Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática financeira. Hoje é a aula 27 e a gente vai estudar o sistema Price. Eu já tinha comentado na aula passada que o sistema Price é um caso particular do sistema de amortização francês, tá? Basicamente é a mesma coisa, tá? Em alguns autores até chamam pelo mesmo nome, chama tudo de Price. Mas a diferença que eu vou fazer aqui entre esses dois sistemas é simplesmente o fato que no Price a taxa ela vem em termos nominais, tá? Geralmente em anual, tá? Geralmente a taxa é anual e o período de capitalização será mensal, trimestral, bimestral, tá? Então a gente primeiro tem que encontrar a taxa antes de começar a construir a tabela de a planilha, né, do empréstimo. Então a gente vai usar mesmo método que a gente usava lá no sistema francês, tá? É, Claro, primeiro vai ter que observar se tem carência, se a carência, os juros são pagos durante a carência, ou se os juros são capitalizados durante a carência. Mas feita essa análise da carência, primeira coisa a gente vai encontrar a, o valor das prestações, né? Todas as prestações terão o mesmo valor. Feito isso, a gente vai encontrar, baseado na taxa de juros, a gente encontra quanto de juros tem dentro daquela parcela. Aí, calculando a diferença entre a prestação e os juros, a gente acha a amortização e é exatamente igual a gente faz no sistema francês, tá? Da aula semana passada. Com a diferença que primeiro a gente tem que encontrar a taxa de juros, tá? Então, ó, vamos ver aqui já um exemplo. Ó, então um banco emprestou 10 mil reais, entregues no ato, com 3 meses de carência. Com 3 meses de carência. Sabendo-se que a taxa de juros cobrada pelo banco é de 30% ao ano, tabela Price, e que a devolução deve ser feita em 5 meses com juros pagos mensalmente, construir a planilha. Então, ó, serão 5 parcelas, 5 prestações, é, e os pagamentos serão feitos mensalmente. Então, a taxa é anual e os juros são pagos mensalmente, tá? Então, ó, essa 30% não é a taxa que a gente vai utilizar aqui nas contas, né? Isso aqui significa que a taxa é 30% ao ano e a capitalização é mensal. Então a taxa mensal, né? Isso aqui você vai ter que achar a taxa mensal proporcional a 30% ao ano. Então só pegar 30 e dividir por 12, tá? Igual a gente está acostumado a fazer já. Aqui, ó, tá falando 3 meses de carência, tá? Então primeiro vamos mexer no período de carência para ver como fica. Então, ó, na data zero, o banco emprestou 10 mil reais, né? Olha só, aqui não tá falando se durante a carência você tá pagando juros ou não, né? Na verdade tá falando sim. Os juros são pagos mensalmente. Então, durante a carência, a gente vai pagar os juros, tá? Esse aqui acho que é o caso mais... Dos dois casos que envolvem carência, né? Esse aqui é o mais simples, né? Porque não altera o saldo devedor. Então, ó, como são 3 meses da carência, né? Ó, então a gente começa a pagar no terceiro mês, né? Pagar assim, amortizar a dívida, né? Nos 2 primeiros meses a gente não amortiza nada, ok? Ah, bom, primeira coisa, vamos descobrir a taxa de juros. Deixa eu só aumentar aqui o negócio. Então, ó, a taxa de juros é 30% ao ano e a capitalização é mensal. Isso aqui, ó, apesar de estar ao ano, na verdade é uma taxa mensal, né? Isso aqui é 30% dividido por 12 ao ano. Aí, se você fizer a conta, né, 30 dividido por 12,
a gente encontra que a taxa anual, mensal, até fiz errado aqui, aqui é mensal, tá? É de 2,5% ao mês, ok? Então essa é a taxa. Então, ó, nos 2 primeiros meses, a amortização será igual a zero. Agora, se eu calcular 2,5% de 10 mil reais, é só fazer 2,5 vezes 10 mil, divide o resultado por 100. Isso me dá os R$ 250 de juros. Então, a primeira prestação, né? Como os juros serão pagos durante a carência, nos 2 primeiros meses continuarão. A gente vai pagar os juros, então só o devedor continua, porque eu não vou amortizar nada. Agora, a partir do terceiro mês, né? Nós iremos amortizar essa dívida. Bom, agora então a gente vai fazer da mesma maneira que a gente estava fazendo semana passada, calcular no sistema francês, né? Primeiro nós achamos os valores, né? Na verdade é um valor único, né? Da prestação. Lembrando que a fórmula, né, é o principal, 1 mais a taxa, que multiplica a taxa, dividido por 1 mais a taxa elevado a n, aqui tem um n também, menos 1. Cuidado, tá? Sempre. R é o valor da prestação e P é o principal. P é a dívida, né? O valor que foi... É o saldo do devedor, né? O primeiro saldo que a gente vai ter que devolver. Passar da carência, tá? Então aqui, ó. O saldo do devedor é 10 mil. A taxa é 2,5, né? Então, 2,5% dividido por 100. 2,5 dividido por 100 dá 0,025. O N são 5 prestações. Aqui embaixo a gente só copia, né? Então, o numerador aqui, ó. Vou fazer direto, tá? Como é que a gente pode fazer essa conta aqui de cima da fração? Direto assim na calculadora. Você faz 1 mais 0,025 é 1,025 elevado à quinta. Aí você pega o resultado, faz vezes 0,25, vai dar um novo resultado. Aí você pega esse novo resultado, faz vezes 10 mil. Fazendo isso, a gente chega em 282,852 0532. Denominador aqui é só fazer 1,025 à quinta. É 013 1408 212. Efetuando essa divisão, a gente encontra então que o valor da prestação é aproximadamente R$ 2.152. Aí 468624. Então, desse modo, o valor da prestação, né, a gente vai arredondar aqui para duas casas após a vírgula, né, vai ficar R$ 2.152,47. Então, essa dívida de R$ 10 mil será paga em 5 prestações desse valor, com esse valor aí, R$ 2.152,47. Então, primeiro eu vou preencher aqui a última coluna. Bom, então vamos lá. Nós já conhecemos as prestações, né, de todos os períodos. 2,5% de 10 mil, a gente já calculou antes aqui, né? R$ 250.
Então quanto que a gente vai amortizar aqui no terceiro mês? É só calcular, né? Como a amortização mais os juros é igual à prestação, então se eu pegar o valor da prestação e subtrair os juros, eu encontro a amortização, que nesse caso será igual a R$ 1.902,47. Isso. Então nesse período, nesse terceiro mês, nós amortizamos esse valor da dívida. Então quanto que eu fiquei devendo? É 10 mil menos o que foi amortizado. Então ainda resta de dívida R$ 8.097,53. Agora a gente repete o processo. Calcula 2,5% desse 8.097,53. Isso implica que a gente vai pagar no quarto mês R$ 202,44 de juros. Então, ó, a nossa prestação está aqui. Se eu subtrair dela os juros, nós encontramos quanto que foi amortizado, que é exatamente aproximadamente, né? R$ 1.950,03, né? Agora, saldo devedor menos amortização, a gente chega em 6.147,50. Aí, de saldo devedor, calcula 2,5%. A gente encontra os juros de R$ 153,69. Agora, prestação menos juros. A gente encontra o valor que foi amortizado, que dá exatamente R$ 1.998,78. E agora, saldo devedor menos amortização me dá um novo saldo devedor, que é R$ 4.148,72. No sexto período agora, a gente vai, dentro da prestação, tem aproximadamente R$ 103,72 de juros, né? Peguei o saldo, calculei 2,5%, daí esse valor. Agora, prestação menos juros dá a amortização nova, que é desse período, que é igual a 2.048,75. Aí quanto que eu vou ficar devendo após o sexto mês, né? É só fazer 4.148,72 menos 2.048,75, que vai dar 2.099,97. Calcula 2,5%, a gente encontra os juros que serão pagos no último mês, que dá R$ 52,50. Agora a gente faz prestação menos juros. A gente encontra o valor que nós amortizaremos na última prestação, que vai ser R$ 2.099,97. Bom, nesse caso aqui, ó, bateu certinho, né? Só o devedor zerou. Lembrando que no francês, no price, no final aqui pode dar uma diferença de centavos, tá? Porque, por exemplo, aqui, ó, eu arredondei, né, os valores. E sempre que a gente calcula aqui, eu tô calculando 2,5% para baixar os juros. Esses valores eu tô arredondando para duas casas após a vírgula, tá? Então pode dar uma diferençazinha pequena, tá? Acho que nunca passou de 10 centavos, tá? Então, ó, somando aqui essa coluna da amortização, você vai ver que nós amortizamos exatamente R$ 10.000, tá? Foram pagos R$ 1.262,35 de juros. E o valor total pago, né, nas prestações foi de R$ 11.262,35. Ok? Bom, pessoal, então, ó, o sistema Price é isso. Basicamente é o mesmo, né, que a gente já tinha visto lá para o sistema francês. A única diferença é que a gente chama de tabela Price quando a taxa, né, ela é nominal. Então primeiro a gente tem que converter para o período, né, que se refere ao empréstimo. Então, ó, nesse exemplo 2 aqui, nós temos um empréstimo de R$ 200.000, que será pago em 3 prestações mensais, tá? Iguais e consecutivas, ou seja, é o sistema Price, tabela Price, né? Ou francês, pode imaginar de qualquer forma, né? Considerando a taxa de juros de 180% ao ano, né, e a capitalização é mensal, a gente quer construir a tabela de amortização, tá? Aqui também está perguntando quanto que totalizou os juros pagos nos 3 meses, né? Então é só olhar essa soma aqui no final que a gente vai obter. Ok? Primeira coisa aqui então, a gente vai calcular
é, a taxa, né? Se você olhar nesse exemplo aqui, não tem prazo de carência, então é mais fácil até que o exemplo anterior. Então a nossa taxa ali ó, é 180% ao ano e a capitalização é mensal. Vou pôr assim, tá? Isso significa então que essa é uma taxa mensal, né? E é igual a 180% dividido por 12 ao mês. Fazendo essa divisão, a gente vê que a taxa é de 15% ao mês. É um número meio real, né? Uma taxa de 15%. Mas, para fazer exemplo, vai ser bom que simplifica as contas, né? Então, ó, o valor do empréstimo foi R$ 200.000. Só que, ó, aqui é a tabela price, né? As prestações são iguais. Então, primeiro a gente tem que calcular o valor das prestações, né? E a fórmula é essa aqui, né? Então, no nosso caso aqui vai ficar igual a P, que é o principal, né? O valor da dívida ali, 200 mil. A taxa é 15%, ou seja, 0,15. Esse saldo deverá ser quitado em 3 prestações, né? Então, N é 3. Aqui de novo a taxa. Tá errado aqui. 15% é 0,15. Numerador ali, ó, como é que a gente faz? 1 mais 0,15 é 1,15, né? Então você faz 1,15 ao cubo, pega o resultado, multiplica por 0,15, pega esse novo resultado, multiplica por 200 mil. A gente vai encontrar 45.626,25. O denominador aqui, ó, faz 1,15 ao cubo, subtrai 1, a gente vai chegar em 0,520875. Efetuando essa divisão, nós encontramos então que o valor da prestação será aproximadamente R$ 87.595, né? Aí os centavos aqui, 39 centavos, né? Tô arredondando aqui para duas casas após a vírgula. A nossa taxa tá aí, nossa prestação tá aí, 87.595,39 centavos. Deixa eu fazer com outra cor aqui. Bom, vou colocar aqui, são 3 prestações de mesmo valor, então eu já vou completar essa coluna aqui. Essa pergunta aqui dá pra resolver, né? Responder, né? É só somar aqui, ó, esses 3 valores, a gente vai chegar em 262.786,17, tá? Bom, lembrando aqui que os juros são de 15%, né? Então, 200 mil, a gente vai calcular 15%. Nós obtemos que no primeiro mês a pessoa pagou... quem fez o empréstimo, né, pagou R$ 30.000 de juros. Como a prestação foi 87 mil, ela amortizou. Para encontrar quanto que ela amortizou dessa dívida, é só calcular a diferença aqui, né? Nesse caso aqui é fácil, né? Ele amortizou R$ 57.595,39. Como ela amortizou esse valor, quanto que ela continuou devendo? É 200 mil menos esses 57 mil e pouco aí. Então ela continuou devendo R$ 142.404,61. Agora repete o processo. Pega esse novo saldo devedor, calcula 15%, você vai encontrar aproximadamente R$ 21.360,69. Prestação menos juros vai me dar
o valor que foi amortizado nesse período, 66.234,70. Saldo devedor menos amortização, né? A gente encontra um novo saldo devedor. 76.169,91. Agora para o último período. Calcula 15% do saldo devedor anterior. No último período, então, a gente vai pagar R$ 11.425,49. Então, quanto que amortizou? Eu faço prestação menos juros. 76.169,90. Então, a gente amortizou quase tudo, né? Ainda sobrou um centavo ali para trás. Somando aqui, a gente vai ver que nós amortizamos R$ 199.999,99. E de juros foi pago R$ 62.786,18. Bom, vamos lá então para o último exemplo agora. Para montar a planilha de amortização de um empréstimo com essas características aqui, ó. O valor do financiamento é de R$ 1 milhão pela tabela Price, em 5 pagamentos trimestrais, com carência de 3 trimestres. E os juros estão aqui, ó, 28% ao ano, e a capitalização é trimestral. Como tem carência, tem que saber se pago juros ou não pago durante a carência. Então, ó, os juros são capitalizados durante a carência e incorporados ao principal. Ou seja, quando os juros são capitalizados durante a carência, você não paga os juros. Só que esses juros que você não paga, você tem que incorporar a sua dívida, né? Seu saldo devedor vai aumentar. Isso significa os juros serem capitalizados durante a carência. E os juros pagos durante a carência, o nome já fala, né? Durante a carência, você paga só os juros. Então, isso aqui, primeiro, vamos achar a taxa, tá? Cuidado que aqui os pagamentos são trimestrais. Então, a taxa, eu tenho que encontrar a taxa trimestral. Então, a taxa é 28% ao ano. E a capitalização é trimestral. Então, essa aqui é uma taxa trimestral. Como é que a gente encontra? Em um ano são 4 trimestres. Então a gente pega 28% e divide por 4. Então isso significa que a nossa taxa que a gente vai usar é igual a 7% ao trimestre. Primeira coisa, então, como tem carência, então antes de calcular o valor das prestações, a gente tem que ver a carência, né? Ver como vai ficar o problema, resolver durante a carência, digamos assim, fazer a tabela nos períodos de carência. O saldo devedor é de R$ 1 milhão, né? Então vamos lá, no primeiro período eu teria que pagar 7% de juros. 7% de 1 milhão dá R$ 70 mil. O que acontece? São 3 trimestres de carência. Então, nesse exemplo, se eu falar meses, na verdade eu quero falar trimestres, tá? Então quer dizer que passado um mês a gente não paga, passado 2 meses a gente paga, a gente começa a pagar após o terceiro mês, né? Então a gente começa a pagar no terceiro mês. Então, aqui a gente não paga nada e nem no segundo período aqui a gente não paga nada. Como eu não paguei nada, não vou amortizar nada. Então esses juros não serão pagos. Então eles têm que ser incorporados à dívida. Então a gente vai ficar devendo R$ 1.070.000. Agora no próximo trimestre, de novo, a gente não vai pagar nada. Então eu deveria pagar 7% de juros, né? Ou seja, R$ 74.900 de juros eu deveria pagar. Como eu não vou pagá-lo, não vou amortizar nada, e esses juros
devem ser incorporados ao saldo devedor, que vai ficar igual a R$ 1.144.000. É uma dívidazinha aí. Então, agora, passados 3 meses, né, a gente começa a pagar. Primeira coisa, esse aqui é o sistema price, né? Então a gente tem, antes de começar agora calcular os valores, né, a gente tem que encontrar o valor da prestação. Cuidado aqui para não errar, que a fórmula é essa aqui, né? Deixa eu colocar ela primeiro. O P é o valor da dívida, né? É o principal. Só que nesse caso, o principal não é mais 1 milhão a sua dívida. É 1.144.000, tá? Então, primeiro aqui, ó, é 1.144.000 reais. Esse valor a gente vai ter que usar, tá? Para calcular a prestação. A taxa é 7% ao trimestre. Essa dívida será paga em 5 prestações. Bom, o numerador aqui resolvendo, a gente vai encontrar 112.404,7034. E no denominador a gente vai encontrar 0,402.55173. Dividindo aí, a gente vai encontrar que o valor da prestação é aproximadamente R$ 279.230,46, né? Já arredondando, né? Então, o valor que a gente vai usar vai ser esse. Então eu vou marcar de preto aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo isso aqui. Aí, agora sim. Então tá ali o valor da prestação. Então, 5 prestações iguais desse valor aí, né? Eu já vou colocar todos aqui, tá? Então é 279.230,46. Isso. Aqui parece um ponto, uma vírgula, mas é um ponto, tá? Agora então, a gente monta a planilha de maneira usual, né? Nós temos todas as prestações de todos os trimestres aqui. Então, primeira coisa, calcula juros, né, que é 7% de 1.144.000. A gente vai encontrar os juros de R$ 80.143. Quanto que eu vou amortizar nesse período? É só fazer a prestação menos os juros, que vai dar 199.087,46. Então, quanto a gente amortizou? Esse valor aqui, ó, 199 mil e alguma coisa, né? Se eu subtrair ele do saldo devedor
eu encontro o novo saldo devedor, né? Ou seja, quanto que eu continuo devendo. Agora, calcular juros. De novo, sobre o novo saldo devedor, a gente vai encontrar que os juros a gente vai pagar 66.206,88. Prestação menos juros me dá quanto que eu amortizei nesse período, né? Vai dar exatamente 213.023,58. Aí, saldo devedor menos amortização vai me dar um novo saldo devedor, que é igual a 732.788,96. Agora os juros. Calcula 7%, né? Vai dar 51.295,23. Feito isso, subtrai os juros da prestação, a gente encontra um novo valor, né, que foi amortizado. Quanto que foi amortizado nesse período aí? Vai dar 227.935,23. Aí saldo devedor menos amortização, sobra que a gente ainda continua devendo R$ 504.853,73. 7% do saldo devedor vai dar exatamente 35.339,76. Quanto que eu amortizei nesse período? Só fazer prestação menos juros vai dar exatamente aproximadamente 243.890,70. Agora o saldo menos amortização, a gente vai encontrar o valor, o último saldo devedor, né? Do 260.963,03. Quanto que a gente vai pagar de juros no último período? 7%, né? Vai dar 18.267,41. Aí prestação menos juros, a gente vai amortizar no último período R$ 260.963,05. Então, ó, na verdade, até a gente pagou até 2 centavos a mais do que deveria, né? Isso vem de novo, né? Por causa que pelo fato a gente estar arredondando aqui, né? Aqui e quando calculo os juros também, né? Tô fazendo os arredondamentos aqui, tá? Para encontrar esses valores aqui dessa coluna, penúltima coluna aqui. Aí se você somar essas colunas, você vai ver que nós amortizamos 1.144.900,2 centavos. Só de juros nós pagamos 396.152,28. E as prestações, né, no total deu 1.396.000 R$ 152,30. Certo? Então, pessoal, a aula de hoje ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida, tenha vontade aí para me procurar pelo WhatsApp ou por e-mail, ok? Até a próxima semana, então.